Aleluia, meus irmãos. Pegue sua Bíblia. Romanos 10. Nós vamos do 11 ao 15. No próximo sermão de Romanos, nós já estaremos encerrando Romanos 10. Romanos 10, do verso 11 ao 15. Diz assim: Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Senhor, nós oramos. Oramos, Pai, porque pela Tua graça temos pregado Romanos aqui domingo após domingo, e muitos dos irmãos têm compreendido a Tua palavra, Pai. Que isso possa acontecer também nesse dia, que Teu Espírito Santo possa realmente iluminar as nossas mentes e corações, para que possamos compreender a Tua palavra, e mais do que simplesmente uma compreensão mental, colocá-la em prática nas nossas vidas, Pai. Que o poder do Teu Espírito venha também trazer essa clareza ao coração, Pai, e também fazer ferver o amor pela Tua palavra no coração dos meus irmãos. Nós precisamos disso, Pai. Precisamos não só compreendê-la ela intelectualmente, mas precisamos amar de todo o nosso coração. E essas duas coisas precisam estar juntas, tanto compreender quanto amar, Pai. Que nós possamos viver isso, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Nesse verso do 11 ao 15, a ideia central aqui é que há uma universalidade na salvação. Deus pode salvar gente de todos os povos, e fala sobre a missão dos crentes. E é disso que nós vamos falar. Lembrando que o que nós vimos pregando até aqui é o seguinte: desde Romanos 10, do começo, Paulo começou dizendo que ele amava muito Israel, orava para que eles fossem salvos. Lembram disso? Depois ele passa pelo quê? Qual que era o erro de Israel? Um zelo fora de ordem, um zelo errado, ali no verso 3, e depois a tentativa da salvação por obras e não por meio de Jesus Cristo. E aí, a partir desse verso, ali do verso 5 ao 10, que nós falamos semana passada, ele vai mostrando que a salvação era simplesmente por crer em Jesus Cristo, que não havia nenhum outro caminho a não ser por isso. E o crer, ele explica. O que seria o crer? Era confessar com os lábios e crer com o coração. Não era simplesmente dizer que acredita em algo. Aquele evangelho tinha que ser crido de todo o coração. Quando ele encerra, não encerra, né, mas continuando a isso, ele entra nesse texto que nós lemos agora. Ele entra dizendo o quê? Olha, todo aquele que nele crê não será confundido. É assim que ele entra. Ele entra dizendo que ninguém vai ser deixado na mão por crer no Senhor. Nós podemos olhar para trás, irmão, e podemos dizer, são 2000 anos de história da igreja, mas podemos ainda aumentar muito isso. São milhares de anos com a história de Israel, e ninguém nunca foi envergonhado por crer no Senhor. E esse deveria ser a nossa alegria. Ele fala, olha, vocês que acreditam em si, lembra que ele estava falando disso, vocês que confiam em si, vocês serão envergonhados. Bom, já acreditou em você? Já falou coisa boa para você mesmo e ficou envergonhado no final? Já disse para alguém, eu consigo fazer isso, confia em mim. E infelizmente a pessoa confiou. Dá vontade de falar, culpa é sua que confiou em mim. A Bíblia já diz, maldito homem confia no outro. E ele está dizendo que, olha, você não será envergonhado se confiar no Senhor. E eu sei, irmão, que nós levamos esse maldito homem confiando no homem. Não pode acreditar em pastor, não pode acreditar. Ok, tá tudo certo. Não pode acreditar, confiar tudo no homem. Ok. Mas também é um princípio do quê? Não confia em si mesmo. Eu vejo crente falar assim, não, maldito homem que não confia,
Maldito é o homem que confia no homem. Por isso que eu acredito só em mim. Ela não entendeu nada. Se você acredita em você, você é o problema. Você é seu maior inimigo. Você lembra que... É antigo isso, né? Tinha aquele... Pior que agora eu esqueci o nome do desenho, meu. Tinha o... Meu Deus do céu. Tinha o cachorro lá, esqueci o nome. Scooby-Doo. Tinha um lá que só dizia que um cara era o culpado de tudo. Vocês lembram disso? Esqueci o nome. O Fred dizia que um cara era sempre culpado de tudo. Parece crente, irmão. Tudo que acontece na vida dele, ou ele culpa a antiga igreja que ele saiu, ou o diabo, ou alguma coisa. Mas quando tira lá a capa, às vezes é ele mesmo. Você entende? Quando você confia em si, você vai se frustrar. Mas ele diz o quê? Que feliz é aquele que confia no Senhor, porque esse que confia no Senhor, na salvação que é oriunda de Deus, que põe toda a sua confiança no Senhor, e não no seu intelecto, não nas suas obras, esse jamais será envergonhado. Aí alguém vai pegar isso, irmão, e infelizmente vai transformar numa teologia da prosperidade. Olha, eu estou fazendo esse empreendimento, como eu confio em Deus, eu vou ficar rico. É isso que o texto está dizendo, irmão? O texto está dizendo no sentido que aqui, de salvação e proteção da nossa salvação. Olha, você que confiar somente nos méritos de Jesus Cristo, jamais será envergonhado. Mesmo que esse mundo entre em colapso, você está seguro na mão do Senhor. Essa é a mensagem. Jamais será envergonhado. E agora ele vai expandir isso, mostrando que não são só os judeus que jamais serão envergonhados. Não é uma raça, um grupo étnico, que só eles são protegidos e os outros vão se perder. Nós vivemos numa sociedade, né, irmão, vamos pensar, várias religiões existem na sociedade, vários tipos de pensamentos. Agora, com essa questão assim, pessoas de outro país, de outra cultura, e às vezes, irmão, nós podemos chegar ao ponto de achar que Deus só salva um tipo de povo. Qual que foi, por um bom tempo, o problema dos missionários europeus? Eles iam para um país como a Índia, e eles não queriam levar o evangelho, eles queriam levar a cultura inglesa. O evangelho era segundo plano. Eles queriam transformar o indiano no inglês. Não era esse o alvo. Tanto que, se você vê William Carey e outros grandes, não fizeram isso. Eles foram lá, levaram o evangelho. E não simplesmente uma mudança de cultura. Porque eles tinham entendido que o evangelho era universal no sentido que devia ser pregado a todo homem e de qualquer nação, de qualquer local, podia haver salvação. Por isso, irmão, nunca ache que um determinado grupo que faz determinada questão que nós cristãos rejeitamos não possa ser salvo. Deus pode salvar a gente de onde a gente menos espera. Nós estamos tendo que, de certa forma, lidar e pensar, ensinar aos nossos filhos toda essa questão dos trans e toda essa questão que tem acontecido, mas não se engane, irmão. Não se engane que muitos desses serão salvos um dia. E como nós vamos lidar com eles, Deus vai ter que nos dar sabedoria para lidar com eles. Não se engane que Deus vai simplesmente... Estou dizendo que todos serão salvos, mas estou dizendo que muitos ouvirão a palavra e se arrependerão. Na realidade, já tem acontecido isso. Já tem acontecido. Eu conheço um pastor do Nordeste que uma moça chegou, assistiu o culto, disse que se converteu, fez parte da classe de batismo e um dia marcou de conversar com ele e com a esposa. Quando ela foi, ela falou, então, eu sou trans. Só que ele olhando, ele nunca suspeitou que era. A menina ficou lá 3, 4 meses na igreja. E agora como é que vai fazer? E eles têm tentado aprender, a menina, o rapaz, na realidade, se arrependeu de tudo que fez, mas agora é um processo longo e difícil. Mas que essa pessoa pode ser salva. Então não imagine, irmão, que existe um grupo no mundo que Deus não possa salvar. Não limite ao Senhor a sua mente. Ah, mas eles vão ter que se arrepender. Todo mundo vai ter que se arrepender para ser salvo. Não estou dizendo que vai viver da mesma forma e tudo bem. Não, mas Deus pode fazer. E aqui a mensagem é essa. O que o judeu imaginava, irmão? Só nós podemos ser salvos. Nós somos a elite da elite da elite. E se alguém quiser ser salvo, algum prosélito, que era alguém que vinha de outra
nação para Israel, ele vai ter que passar por toda a questão aqui judaica e talvez ser aceito, e aí, quem sabe, ser salvo. E Paulo está dizendo o quê? Não, não é assim. Se eles crerem, eles serão salvos. E se vocês, judeus, não crerem, não serão salvos. Isso é uma realidade, irmão. O evangelho é para todos, no sentido que deve ser pregado a todos. Nós não sabemos quais vão crer. E não é nossa função querer descobrir quem vai crer. Tem pessoas que no começo parece que creram e logo desistem, não é verdade? E nós dizemos que tinha se convertido, que era testemunho, e outros que parece que iam tão devagar e depois creem. Então não está nas nossas mãos. Nós precisamos falar do evangelho. Agora, irmão, tudo isso levanta muitas questões dentro da igreja. Por exemplo, essa separação de nós acharmos que alguém é impossível daquela pessoa ser salva. Quando fazemos isso, nós estamos pecando. Você acha que quando olharam para o apóstolo Paulo perseguindo a igreja do Senhor, eles achavam que ele ia ser salvo? Tanto que não achavam que quando ele quis se reunir com os apóstolos, o que eles falaram? Não, melhor não. Não dá para ter uma reunião online, Paulo. Ficamos sabendo que você está matando aí os crentes, eu acho que não é um bom momento para a gente conversar. Todo mundo ficou com medo. Quando alguém fala, Ananias, vai lá orar por Paulo, ele fala, Senhor, mas ele está matando todo mundo, prendendo. Era alguém que a igreja entendia que era muito difícil ser salvo. Há outras questões, irmão. Infelizmente, essa ideia marxista entrou tanto nas igrejas. A nossa igreja no Brasil ainda, eu não sei se fora é assim, tá? Estou falando do Brasil porque eu não conheço fora. Ainda às vezes é dividido por classe social. Tem igreja para rico, igreja para não sei o quê, igreja... E aí você tem que se encaixar. Isso é absurdo, irmão, essa visão da igreja. Ao mesmo tempo, o rico, isso já acontecia em 1 Coríntios, rejeitava o pobre, está lá em 1 Coríntios. Não queria comer junto. Mas nós também vivemos aquela que parece que, mesmo se o camarada for rico honestamente, ele é um problema. Há pobres que também rejeitam o rico. E a igreja não devia ser lugar disso, irmão. E para nós termos esse evangelho pregado a todos, temos que vencer essas questões. E há outras tantas dificuldades. A teologia que nós falamos da prosperidade ou do coach, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que qualquer sinal de pobreza é o quê? Esses dias eu vi alguém na internet falando, mas já falaram isso tanto é que reapareceu para mim. O maior sinal que Deus não está com você é que você está passando por dificuldade financeira. Então, Deus não gostava de Paulo, o apóstolo Paulo. Hã? Você pega lá 5 naufrágios. O que você faz? Eu jamais entraria num navio com Paulo, irmão. Se fosse nisso. 5 naufrágios? Não dá, Paulo. Apanhou tantas vezes, preso outras tantas. Sofreu. Ele diz, perseguido entre os patrícios, perseguido entre os inimigos, perseguido em todo lugar. Paulo sofreu. Paulo passou por situações de dificuldade financeira. Não, se você mede a bênção de Deus em alguém por questão financeira, a sua visão não é cristã. Não é bíblica de modo algum. Óbvio também, se você ficar dizendo que para ser crente tem que ser pobre, também não é uma visão cristã. A Bíblia diz que alguns ele faz melhor financeiramente do que outros. Provérbios diz isso. Que alguns ele dá uma bênção financeira e a outros ele não dá. Por quê? Porque ele é assim, ué. E aí, irmão, se você já tem uma certa idade, há momentos melhores financeiros na nossa vida. Há momentos de maior dificuldade. Você nunca pode medir a bênção sobre você, meu irmão, por aquilo que você tem. Você está tendo uma mentalidade materialista e não bíblica. Todos nós aqui já fomos muito assistidos por Deus em momentos de dificuldade. Sim ou não? Ele nos abençoou. Ele nos amou e ele cuidou de nós. E quando medimos a bênção, imagina um filho medindo o amor do pai só por questão financeira. Como é que o pai se sentiria? Vou dar o exemplo aqui do Miguel de novo. O pastor João Miguel sofre aqui no culto, né? Chega lá e fala, pai, Dia dos Pais, aí vai chegando de novo. Deixa eu ver se aconteceu. Quanto o senhor ganha por mês? Quanto desse que
o senhor ganha, o senhor dá para mim. Quanto o senhor gasta comigo? Não, o senhor não merece tanto assim. O que você pensaria de uma criança assim? Hã? Mal, eu sei que você pensaria mal. Criança interesseira, já tão pequena. Mas por que você pode ser assim com Deus? Hã? Não, jamais. Miguel é gente boa demais. Só dei o exemplo dele porque ele não é assim. Bom, você imagina alguém chegar com um presente para uma criança e ela fala, não, esse eu não quero, eu queria o melhor. É horrível acontecer um negócio desse. Agora, isso uma criança, ela precisa ser ensinada, certo? E pode melhorar. Agora, nós fazemos isso com o rei do universo, irmão. Se a nossa oração se resume todo dia, não estou falando que você não pode pedir de vez em quando, mas todo dia, a questão financeira, a nossa oração denuncia o nosso coração pecaminoso. Não estou dizendo que você não pode orar por questões financeiras, mas se você o faz todo santo dia, isso já invadiu o seu coração. Então nós não podemos sermos confundidos por isso. Achar que a bênção está só sobre o dinheiro. E há também, irmão, grupos dentro da igreja que acham que, da igreja evangélica no geral, que determinado outro grupo não é crente. Só ele se crê daquele jeito e não tem jeito. Esse grupo vai piorando porque ele coloca uma regra. Ó, quem não crê assim não é cristão. Depois que muita gente crê assim, ele vai aumentar essa regra. Não, agora não pode ser assim também. Eu reconheço que muito do que se chama cristão hoje em dia não é cristão, ok. Mas você sair dizendo a torta direito quem é crente e quem não é, Deus não te chamou para isso. E tem muito, inclusive, pastor fazendo isso na internet. E esses vão dar conta com Deus. Então você não me entra num negócio desse, tá? Quem é você para dizer quem é do Senhor ou não? Não estou dizendo, irmão, que a pessoa crê completamente errado, não crê na Trindade, não crê nisso, não crê. Agora, irmão, nós temos que admitir que há pessoas entre nós, que há pessoas, até nós, em algum momento, não compreendíamos tantas coisas. Sim? Então, hoje há uma frescura na internet aí, de gente carnal, dizendo que quem não for calvinista assim, 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 não é salvo. Se você não viu isso, irmão, apague seu ouvido, não procure esses malucos, não. Então, pensa comigo. Moisés, você é convertido há quantos anos? 23 anos. Então eu vou falar para Moisés o quê? Que dia que você conheceu a questão reformada? Em 2014, 2013. Então, antes ele não era crente? Ele era ímpio? Se você acredita assim, até eu falei isso por um dito assim, então, se você acredita assim, nega que você era pastor antes e procura uma igreja e vai ser batizado de novo. Se você não era cristão antes. Pastor, Deus está dizendo que tudo é a mesma coisa? Não, não estou dizendo que tudo é a mesma coisa. Há erros. Quem não crê na soberania de Deus está errado. Entende? Há erros graves que nós devemos denunciar. Mas calma lá, irmão. Calma lá. Vai sair chamando todo mundo de ímpio ainda com ar de espiritualidade. Não chame... O apóstolo Pedro teve que aprender isso na marra. Não chame de impuro aquilo que Deus santificou. Então, eu sei que chega algum momento, irmão, que nós temos que olhar para algumas pessoas e dizer, são apóstatas, não são cristãos. E eu apoio isso. Mas nós temos que passar isso bem olhado, bem visto, e falar, não, todos os sinais de apostasia não tem jeito. Isso aqui não é um cristão. Agora, sair fazendo isso à torta e à direito, isso é pecado. E fazendo disso uma chacota, uma brincadeira, então, além de pecado, é profunda tolice. Quem foi? Quem foi que ou essas pessoas, ou eu e você, quem nos colocou para fazer isso? Ninguém, irmão. Ninguém. Cuidado, irmão. Cuidado que isso cai nessa questão da separação. Nós achamos, de vez temos um evangelho humilde, uma ortodoxia, né? Um coração humilde com a verdade, nos tornamos orgulhosos. E começamos a dizer, só nós sabemos. Ó Senhor, muito obrigado por não ser que nem fulano de tal. Que coisa vergonhosa. Então, muito cuidado. Esses são inimigos dessa universalidade do Evangelho. A salvação, irmão, por meio de Cristo, pode chegar a qualquer tipo de pessoa. E isso é tão maravilhoso, ó.
O verso 12. Pois não há distinção entre judeu e grego. Não há distinção entre judeu e grego. Alguns dizem que os judeus, mesmo que não creem em Jesus, serão salvos. Isso não é fato. A salvação só existe por meio de Jesus Cristo. E não há distinção, uma vez que o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Senhor de todos, eu já falei na outra mensagem, ele está aplicando a palavra Senhor do Antigo Testamento a Jesus Cristo, para que o judeu entenda que Jesus Cristo é Deus. Não é um grande líder como Moisés, não é um grande rei como Davi. Ele é o próprio Deus. O judeu, que, já falei isso, parte da igreja de Roma era judaica, ele precisava entender que Jesus Cristo é Deus. Ele vai fazer isso várias vezes em Romanos, aplicando termos e versículos, daqui a pouco ele vai fazer isso, versículos do Antigo Testamento a Deus Pai, ele aplica a Jesus Cristo. Para que os romanos entendessem, esse Jesus é Deus, é o nosso Salvador. E quem não crê nele, seja judeu ou seja grego, não será salvo. Ele fala, ele é Senhor de todos. Ele não é Senhor só dos judeus, ele não é Senhor só de uma parte. Ele é Senhor de todos. Todos quem? Todos que creem nele, é fato, é verdade. Todos que creem. Mas ele não é posse de uma etnia, de uma nação, de um povo que simplesmente é dono da salvação. Todos que creem, seja onde for, são salvos. Essa é a universalidade. Não é por questões de nação, nacionalismo, nascimento. Nós temos irmãos no Japão, nós temos irmãos na Austrália, em tudo quanto é lugar. Eles são tão crentes como eu e você. Por exemplo, você olha para a Europa hoje, é uma Europa pós-cristã, certo? Que pouco lembra o cristianismo de 300, 400 anos tão pujante na Europa. Aí você acha que está acabando. Então, alguém fala, o cristianismo vai mal. Por quê? Porque ele só olha para a Europa. Que a Europa, mas se você olhar para a Índia e para a África, o cristianismo cresce. Uma das maiores conferências reformadas do mundo tem sido na Índia. Há 30 anos atrás, quem pensaria em algo assim? Não, o evangelho vence. Não precisa de marketing. Não precisa contratar um marqueteiro para que o mundo inteiro saiba. O mundo vai saber quem é o Senhor. Porque o evangelho triunfa. E você precisa crer nisso. Agora você também precisa crer que o evangelho é para todas as pessoas. Aquela pessoa difícil lá na sua família e difícil lá no seu trabalho, ela pode ser salva também. Você e eu fomos salvos. Ele é o Senhor de todos e rico para com todos. Rico, né? A teologia da prosperidade vai pegar isso aqui para falar de riqueza financeira, simplesmente, mas é rico em misericórdia, rico em graça. Lógico que ele pode abençoar financeiramente alguém, mas ele é rico em amor, em graça, em misericórdia. Você só foi salvo, e eu só fui salvo, pelas ricas misericórdias do Senhor que se renovam cada manhã. Senão nós já teríamos sido esmagados pelo nosso pecado. Mas ele é rico para com todos. Todos quem, irmão? Todos. O Moisés, na aula da EBD, falou sobre isso, né? Ele é benevolente com quem? Com aqueles que o invocam. Aqueles que clamam o seu nome. Ele não tem compromisso com quem não invoca o nome dele. E aí ele vai citar, ele já tinha citado Isaías 28:16, e no verso 13, agora, ele vai citar Joel 2:32. Ele diz o quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é um verso que em Joel é aplicado a Deus Pai. E ele está aplicando aqui a Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo, esse será salvo. Está dizendo o que para os judeus? Se vocês não crerem em Jesus, vocês não serão salvos. E aqueles de qual vocês desdenham, os samaritanos, os gentios, se eles crerem, eles serão salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Eu acho que o invocar aqui vem do verso 9 e 10. Esse é o contexto, que é crer com o coração e confessar com a sua boca. Invocar não é só dizer, ai meu Deus, me ajuda. E olhe muito bem, irmão, que ele está aplicando tudo isso a uma pessoa, a Jesus Cristo, certo? E aqui, irmão, vai uma exortação, os irmãos. Cuidado, tá, irmão? Com esse costume que os crentes estão pegando hoje de não falar o nome de Jesus. Para ficar bem com quem não é crente, o eterno, o grandioso, você crê do seu jeito, mas é eterno. Não. Você tem que aprender a falar o nome do seu Deus. Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que morreu. É Ele que ressuscitou. E é Ele que em breve voltará. Se você chama Jesus Cristo de eterno, não é um problema isso. Mas cuidado para, se você chega naquele ponto de nunca usar o nome de Jesus. Porque você sabe, irmão, que o nome de Jesus Cristo ofende certas pessoas. Enquanto você está falando de um Deus, vou falar o termo que a sociedade usa, plural, né? Alguns acham que é o universo, outros acham que é não sei o quê. A pessoa aceita, o eterno, o Deus de todos. Mas quando você aplica isso a Jesus Cristo, a pessoa rejeita. E nós temos que saber fazer isso. Então, esse texto do Antigo Testamento está sendo aplicado a Jesus. É uma mensagem óbvia e clara. Jesus Cristo é Deus e vocês, judeus, precisam compreender isso urgentemente. E aquele que invocar o nome dele, seja da onde vier, ele será salvo. E quem não invocar o nome desse Senhor, não será salvo. Também a ideia daqui dele usar o Antigo Testamento, irmão, é para ficar claro que esse tipo de salvação aos gentios já estava sendo revelada no Antigo Testamento. Você lembra pessoas não judaicas que foram salvas no Antigo Testamento? Raabe. Quem mais? Alguém lembra? Há outras pessoas no Antigo Testamento que foram salvas. Já era o quê? Mostrando, já é essa mensagem de Joel o quê? Todo aquele que invocar. Não era simplesmente se os judeus invocarem. Todo aquele que invocar. Eu preguei sobre Caleb aqui, que provavelmente seu pai não era judeu, Jefoné. O quenezeu. Mas ele veio, caminhou entre Israel, creu naquilo e foi aceito como tal. Então já era um sinal que Deus queria e iria salvar pessoas de todas as nações. Onde está isso? Abraão disse o quê? Jesus disse, o Senhor disse o quê para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que acontece? De cada nação, de muitas tribos distantes, haveria cristãos. Haveriam pessoas que crescem no Senhor. Esse proto-evangelho, esse início, esse começo, já era dito a Abraão. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, isso aqui não é uma questão que ninguém sabia e agora Deus vai fazer. É vocês que não olharam direito. Ele já dava os sinais que ele iria salvar. Não só que ele queria salvar e iria fazer. Então, irmão, desde a queda do homem, a humanidade foi dividida. Certo? Ali, quando chega na Torre de Babel, isso fica mais explícito. A divisão de língua e de compreensão e tudo mais. Se você já teve que, eu nunca fui para outro país, mas em algum lugar, você está, onde muitas pessoas estão falando outra língua, isso já aconteceu comigo, como você se sente? Você se sente, que loucura isso aqui, meu. E brasileiro é o ser mais engraçado do mundo, porque ele tenta falar inglês falando português, né? Eu não entender, como se o cara fosse sotaque inglês, o cara, agora entendi. É muito engraçado. Já vi gente fazendo isso, eu acho o máximo. Então, você se sente estranho naquilo tudo. E nós somos um mundo assim, né? Nós somos um mundo dividido por nações, por línguas, por costumes. Se você pegar alguém do Nordeste do nosso país e alguém do Sul do nosso país, são muito diferentes um do outro, certo?
Ali, dentro das nossas cidades, há pessoas que gostam de uma coisa e se unem ali, outros gostam de outra. Então, há divisões em todas as camadas da sociedade. E, infelizmente, o mundo é trabalhado para dividir ainda mais. Mas o que ele está querendo dizer? No Evangelho, ele já disse isso em Efésios, que a parede que dividia, o que aconteceu com ela? Caiu. E você tem que receber o outro como seu irmão. Bom, o livro de Filemão, leia em casa. É isso. Onésimo era escravo de Filemão. Provavelmente roubou Filemão, fugiu, foi preso fazendo outra besteira em outro local. Mas olha como ele era abençoado, foi preso com Paulo. Se eu for preso, é capaz de parar com Beira-Mar. O camarada é preso, foi parar com o apóstolo Paulo. Paulo prega para ele se converte e ele vai ser solto. O que Paulo faz? Paulo escreve uma carta a Filemão. Ele fala, olha, esse Onésimo era inútil, mas agora é útil, ele explica várias questões, mas o que mais marca no texto, ele diz o seguinte, receba ele como um irmão muito amado agora. A questão da escravidão da classe acabava. Ele pode até ser seu funcionário, mas ele é teu irmão. Isso está sendo dito aqui. Os judeus tinham que olhar para os gentios e dizer, são meus irmãos. Paulo faz isso. Ele fala, ó, vocês, Israel, são meus irmãos na carne. E os outros eram irmãos deles espiritualmente. É isso. Aqueles que são brasileiros são nossos irmãos, nossos patrícios na carne. Mas aqueles que creem em Jesus Cristo são nossos irmãos espirituais. Gálatas 6 vai dizer, ó, faça o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Não há mais isso. Ou não há, existe, óbvio, mas as divisões têm que cair. Paulo exorta a igreja de Corinto porque ela tratava os mais pobres, tratavam pessoas diferentes uma da outra. Ele estava dizendo o quê? Todos são irmãos diante de Deus. A salvação pela fé, irmão, é o começo do retorno do propósito eterno de Deus, de ter um povo, de unir pessoas diferentes num só povo pela graça de Deus. Então, assim, a gente que, apesar do Brasil, América Latina, mas a gente que é mais ocidental, temos maneira de olhar para a África e dizer, é amaldiçoado por causa disso, por causa daquilo. Não se acha melhor que ninguém não, viu? Se não fosse a graça de Deus, então nós não podemos olhar outros povos com esse olhar, irmão. Temos que saber que crentes de qualquer lugar são nossos irmãos. Então, em Cristo, isso aponta para a redenção, em Cristo, todas as nações podem ter gente redimida. Não estou dizendo que todas as pessoas do mundo serão redimidas. Não são. Isso é um universalismo. Universalismo é uma coisa, universalidade é outra. Universalidade é que gente de todas as nações podem ser salvas. Não há um local no mundo onde pessoas não possam ser salvas. O evangelho, irmão, tem que ser pregado a todos. E eu espero, e aplico isso a você agora, que você tenha feito isso. Esteja fazendo, levando o evangelho do Senhor. Invocando aonde você estiver o nome do Senhor. A salvação não são para os mais elevados, não são para os mais ricos, não são para os ditos mais sábios. A salvação é para aquele que crê no nosso Senhor. E agora ele vai entrar a partir do verso 14 na necessidade de proclamar esse evangelho. Então, vocês creram. O que Israel tinha que ter feito no Antigo Testamento, irmão? A função de Israel era proclamar essa verdade do Senhor de Israel. E aí, eles, de vez de proclamarem, ficaram arrogantes. Eles entenderam a graça, não como que Deus escolheu e foi bondoso, e eles tinham que agora deixar essa bondade de Deus clara à humanidade. Não! Eles entenderam e endureceram o coração. Somos melhor do que os outros. E se você já conheceu um judeu, eles pensam assim até hoje. Né? Há duas raças no mundo para o judeu. Eles e o resto.
São a elite. E aí, um monte de crente no Brasil, em Mauá, fica falando, o judeu é maravilhoso. Judeu. E por que o povo acha judeu maravilhoso? A explicação do crente é sempre assim. Todos eles são ricos. Já viu um judeu pobre? Nunca viu. Resumindo, o que ele está entendendo? Lógico que eles são salvos, são ricos. Como se a salvação pudesse comprar. Pastor, o senhor não ama os judeus? Lógico que eu amo. Jesus veio de lá, os apóstolos vieram de lá. Agora dizer que todo judeu é salvo, ainda achar que a salvação, o que eles têm de bom é só simplesmente ser rico? Eles têm coisas boas, irmão. Porque até os mandamentos que o Senhor deixou, isso inibiu aquela nação de se tornar como outras nações. Mas não imagine, irmão. Eles precisam tanto de Jesus Cristo quanto nós. E para você, crente, de colocar judeu como se eles fossem o ápice da criação. Por favor. Então, há uma necessidade de proclamar. E ele começa dizendo, como, porém, invocarão aquele em que não creram? Olha que interessante, irmão. Como invocarão se eles não creram? Então, para Paulo, o crer vem antes do invocar. Então, tem gente que explica mais ou menos assim. A pessoa está invocando qualquer Deus ali. Deus entende que está invocando ele. Não, ele não está dizendo isso, não. Já ouviu isso? Não, ela pede do jeito dela para o Deus pagão e Deus responde porque Deus entende que está procurando um Deus. Não. Olha esse texto, não é isso que ele está dizendo. Só invoca de verdade quem creu em Jesus Cristo. Se não há crença em Jesus Cristo, não há invocação genuína. Então, invocar não é uma questão de boca para fora. É o verso 9 e 10. É um crer de coração, que ele explode pela boca. Que você crê naquela verdade. Então, essa história, irmão, o fulano está orando para tal coisa, mas Deus responde porque ele é bonzinho, não é bíblica. Ele responde aos justificados pela fé. Esse é o compromisso dele. Pastor, mas ele abençoa. Não, ele abençoa porque ele quer. Mas isso não lhe dá em salvação, isso não lhe dá em vocação. Invocar o nome do Senhor passa por crer nesse Senhor. Por isso, irmão, já falei isso e retorno. Não elogie fé de ninguém, irmão. A fé não é... O Senhor disse que se a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, já seria muito grande, certo? Mas crente fica, não, a fé de fulano é linda, a fé de Beltrano é... Não, ele não vai na igreja, mas tem uma fé. A fé que não traz no culto, você acha que vai levar ao céu? Pare de elogiar a fé. Elogie o autor dela. Elogie aquele que é o alvo dela. Nós não temos uma fé linda, nós temos um Cristo maravilhoso. Que mesmo uma fé pequena, mesmo no dia da maior dor, da maior tribulação, como disse o Moisés aqui, quando você perde alguém, mesmo naquele momento pior, quando você peca e se sente constrangido, ele te encontra e te abraça. Ele deve ser o alvo da nossa adoração, do nosso elogio. Não a fé de ninguém, irmão. Para de elogiar a fé dos outros, porque ela só fica arrogante. E ele está dizendo, como? Como vão invocar aqueles que não creram? Mas como crerão se não ouviram? E aqui é outra tolice no meio evangélico que tem que ser quebrada. Não, você não precisa pregar o evangelho. Já ouviu isso? Só o testemunho arrasta. Quem já ouviu isso, que o testemunho arrasta? Vocês são bons demais. Não você que ouviu. Quem acha isso? O cara é bom demais. Não, todo mundo que viu Jesus deu bom testemunho, irmão? Só deu bom testemunho, não pregou, não? Se o próprio Jesus pregou, tem alguém com melhor testemunho que o dele? Se o testemunho de Jesus não arrastou, pelo contrário, ele foi arrastado, ele foi perseguido. Você vem com essa baboseira de dizer que o seu testemunho vai arrastar pessoas para o céu. Oh, mas você é bom demais mesmo, hein? Para que Jesus foi morrer na cruz se tinha você? É óbvio que a sua pregação tem que estar alinhada com o seu estilo de vida. Estou dizendo que você tem que pregar e ter uma vida pecaminosa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você achar
que a pregação não é necessária, está sendo completamente antibíblico. Alguém usa uma frase de São Francisco de Assis, que eu nunca achei em nada dele, que pregue todo o tempo, se possível, use palavras. Eu nunca achei. Talvez ele disse mesmo, mas eu nunca achei. Se ele falou, que eu acho que talvez ele não falou, completamente errado. Pregue e use palavras. O nosso exemplo é Jesus Cristo, é os apóstolos. Eles usaram palavras? Eles pregaram? Paulo falou o quê? Pregue a tempo e a fora de tempo. Em momento oportuno e inoportuno. Pregue, insta, exorte, fale. Fica achando que você será um testemunho tão maravilhoso que você vai andar e todo mundo vai se converter. Ah, para com isso. Isso é folclore evangélico. Então, irmãos, as pessoas não crerão se elas não ouvirem. Então, a salvação passa pelo entendimento. Passa pela compreensão. Eu sei que alguém vai dizer, pastor, mas e aquelas pessoas que têm alguma deficiência e não compreendem? Esse caso, elas são do Senhor. Elas são um caso à parte e o Senhor lhe dará. Assim é o caso das crianças. Nós, batistas, acreditamos, no geral, entre os batistas, que essas crianças que infelizmente sofrem um aborto ou morrem na infância, elas são salvas pelas misericórdias do Senhor. Então, toda a linha batista vai acreditar assim. Mas são salvas por graça divina também, não que ele tinha a obrigação de fazê-lo. Agora, quem não tem uma dificuldade assim, ele tem que crer em Jesus Cristo. Talvez ele não compreenda todas as questões, porque alguma pessoa tem um pouco mais de dificuldade que a outra, mas se ela coloca sua confiança em Jesus Cristo, mesmo que ela não saiba especificar com palavras todas aquelas questões, ela é salva. Não fica achando que as pessoas são salvas por aprender termos teológicos, tá? A ordem da salvação, a regeneração, a justificação, a adoção. E aí não é isso. Tem gente que sabe tudo isso e vai para o inferno. Tem muito doutor em teologia que vai para o inferno. Depois ele diz, e como ouvirão se não há quem pregue? Como vão ouvir se não tem pregação da palavra, irmão? Como vão ouvir do evangelho se as pregações hoje em dia se resumem 7 passos para ser feliz? Só de você chamar isso de pregação, você já está errado já. 3 passos para ser a pessoa mais alegre. Irmão, você acorda com dor de cabeça e já está triste, já emburrado. Sim ou não? Um dia eu ouvi lá 7 passos para ser a pessoa mais feliz e vencer o mau humor. Pensa num cara todo... Eu não estou falando que isso aqui é bom, tá? Mas pensa num cara mal-humorado. Até tomar café e ter umas meia hora de paz, sou eu. Não adianta, irmão. Mais alguém que é mal-humorado de manhã, antes do café? Amém. Obrigado, irmãos. Até uma criança levantou a mão. Eu também. Eu só quero paz de manhã, irmão. Se alguém puder não falar comigo. Eu lembro que eu fui ficar num hotel entre pastores, eu acordei, não conhecia muitos pastores. 3 dias nós íamos tomar café e os 2 caras, eles eram muito felizes, irmão. Eles eram tão felizes que eles me incomodavam. O cara acordava às 7 horas da manhã cantando, uma altura. E eu falava, meu Deus, por que eu vim parar nesse quarto com esse cara, meu? Aí eu descia pro café assim, e ele falando, infeliz, sim. E eu olhei 6h45 da manhã e falei, mano, como que pode ser tão feliz essa hora, mano? No outro dia eu falei pra ele, mano, pode tomar café na frente, eu vou depois. Não é muita felicidade, eu fico mal de ser triste. No terceiro dia, ele era um cara legal, irmão, mas eu só percebi que era legal depois das 8h30. Lá no terceiro dia a gente entrou a gente combinou tudo, vamos todo mundo tomar café junto. Falei, meu Deus. Entrou os 2 no elevador cantando, numa alegria, se abraçando, e eu aqui. Aí um falou assim, ô pastor, o senhor tá tão assim pra baixo? O senhor precisa de alguma coisa? Eu falei, preciso. Vocês fiquem quietos meia hora, mano. Meia hora, mano. 30 minutos, eu já vou ser feliz. Então, tá errado? Tô errado, irmão. Então, eu só quero dizer que como essas falsas pregações não resolvem. 7 passos para ser próspero. O único que fica próspero é o miserável que pregou isso. Não é nem próspero, porque está roubando os outros mesmo.
A prosperidade tem dado certo. Ela é para você. Tem um bispo famoso no Brasil que ele vai pregar, irmão. Ele foi pregar na igreja de um amigo meu. O relógio custa 30 mil. O terno, 20 mil. E ele fala isso para os outros. A prosperidade dá certo. Dá certo com você. Fica roubando o povo simples. Isso não é pregação, irmão. Pregação do evangelho não tem que ser igualzinha a nossa, expositiva. Pregação do evangelho é que aponta para a salvação em Cristo Jesus. Existe pregação genuína fora da expositiva. Lógico que existe. Mas a pregação, seja ela temática, textual, apesar de eu achar muito melhor a expositiva, ela tem que apontar para Jesus Cristo de Nazaré. E a salvação pela fé nesse Senhor. Se não tem criação, que é de redenção, não é pregação, irmão. Não é pregação. Nós estamos ali batendo papo. Por que você acha que esses mundaréu de coach tem levado mais crente do que ímpio nas coisas deles? Porque aquilo que os crentes ouviam na igreja, estão ouvindo lá. E o alvo vai ficar rico, ué. Cuidado, meus irmãos. Pregar é pregar o evangelho. Então, há pelo menos 3 níveis de pregação. Quando você prega para alguém tete a tete, quando você prega para alguém em grupo, e quando você prega, como eu estou fazendo aqui. É óbvio, irmão, que nós não podemos negar que a pregação no púlpito, ela não é para todos. Deus escolheu alguns. A Bíblia diz isso. Nós temos que guardar isso. Agora, todo crente, pelo menos no tete a tete, ali perto da pessoa, ela é levada a evangelizar sempre que precisa. Você tem que saber fazer isso. Você tem que saber falar do Senhor. Você tem que saber falar do alvo da sua fé. Aí eu não sei ainda, então tá bom, vamos te ajudar, mas você precisa saber. Pelo menos o básico você precisa saber. Alguém te fala, mas como é que é ser cristão? Ah, não, você tem que fazer o bem, eu te enforco. A nossa salvação não está em fazer o bem. Nós somos chamados a fazer o bem depois da conversão. A nossa salvação está numa pessoa. Jesus Cristo de Nazaré. Por ele vivemos, nos movemos e existimos. Não há nada, não há nenhuma bênção para ninguém a parte de Jesus Cristo, irmão. Não há bênção nenhuma para os crentes longe de Jesus. Então você tem que aprender a explicar isso. Se você é novo, eu entendo. E agora ele diz, e como pregarão se não forem enviados? Ok, nem todos são pregadores nesse sentido último que eu falei. Alguns são missionários transculturais, vão pregar em outro país, vão pregar uma outra cultura, vão pregar para índios, para tanta... Como que eles irão se não forem enviados? Enviados aqui fala do quê? Serem treinados, serem sustentados. Você não conhece vida de missionário, irmão. Missionário de verdade sofre. Porque crente acha que se é missionário tem que sofrer. Nós fomos plantar uma igreja em Marília. Amanda tinha 4 anos, Samuel 11 meses. E a gente aconteceu uma coisa maravilhosa. A gente viajou num dia para lá. Eu, a Kátia, minha sogra e uma outra pessoa. Eu, a Kátia, as crianças. Uma amiga que ia morar lá. E minha sogra. E quando nós chegamos lá, a igreja avisou que a nossa mudança não ia. Só ia uma semana depois. Coisa maravilhosa, né? Então compramos 2 colchonetes, eu dormi uma semana no chão. Ok. Ah, pastor, tem missionário que passa muito pior. Lógico que tem missionário morrendo por aí. O que me assustou foram os próprios crentes dizendo, não, mas é assim mesmo, missionário tem que sofrer. Então, não, sofrer pelas causas do Senhor, ok. Agora, sofrer por causa que a própria igreja quer gerar sofrimento? Então, às vezes, irmão, qualquer sustento a um pastor, qualquer sustento a um missionário, e essa igreja um dia vai ter que resolver sustentar missionário também, é visto com maus olhos. Ah, mas tem gente que recebe salário e não faz nada. Então cobre ele. Se não faz nada, então tem que ser retirado. Se não visita, se não prega, se não cuida. Agora, se o faz, óbvio, pastor, irmão, quando ele vem para a obra, ele não pode pensar em ganhar muito. É óbvio isso. Se ele quisesse fazer isso, vai fazer outra coisa na vida. Agora, né? Ser enviado aqui passa por ser treinado, por ser assistido espiritualmente e por ser financiado. É óbvio isso.
Então você, quando contribui com essa igreja, você está contribuindo para que um dia, para cada vez mais essa igreja, a partir do mês passado, do começo desse mês eu sou, tenha um pastor integral. Ninguém liga para pastor integral, ninguém não, estou exagerando. Alguns não ligam, até precisar. Aí alguém está internado no hospital, tem um falecimento ou qualquer outra coisa, um problema, liga para o pastor e ele fala, estou trabalhando, vai fazer o quê, velho? Nós precisamos espalhar uma mensagem, irmão. Precisamos nos envolver com essa mensagem. Sabe que a gente aqui não fica falando de dízimo, mas de contribuição. Você contribui com aquilo que você quer. Agora, a sua contribuição, você deve ajudar as coisas da igreja, você deve abençoar a igreja, você deve contribuir financeiramente também. Então, às vezes nós falamos de missões, irmão, de uma maneira completamente fora de ordem, como se tem que mandar o cara e ninguém vai contribuir para sustentar. Bom, há muitos locais nesse país aqui que precisam de missionários. E nós, talvez não tenhamos nenhum missionário aqui nessa igreja, mas nós podemos acolher um missionário de outra igreja e ajudar a sustentar. Se várias igrejas ajudam aquele ali a sustentar, ele tem uma vida melhor. Não é verdade? Óbvio que nós temos que olhar, não precisa ser tudo igual a gente, mas está pregando o evangelho. Não precisa ser igualzinho, mas a pregação do evangelho está sendo feita. Ele tem um compromisso com a palavra de Deus. Se ele tem, nós podemos ajudar. Nós precisamos pensar nisso. Não podemos demorar muito, não. Já temos 5 anos de igreja em ajudar outros locais. E ele termina dizendo, como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Em outras versões, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. As boas novas de Jesus. O que está falando quão formosos são os pés? Os irmãos sabem, eles andavam de sandália, os pés ficavam extremamente sujos. Pode ver que há muita questão de ter que lavar somente os pés. Então, quando diz quão formosos são os pés, por mais que aqueles que andavam, porque eles não tinham carro, não tinham avião, andavam no geral, os pés ficavam o quê? Machucados, sujos, sofridos. E eles olhavam para aquilo, para o sofrimento daqueles que andavam, e diziam, isso não é feio, isso é belo. Quão belo são os pés daqueles que sofrem para levar o evangelho. É assim que nós devemos olhar, irmão. Nós devemos agradecer nesse país muitos pastores que levaram a tocha do evangelho verdadeiro por muitos anos sozinho. Sozinho, que eu digo assim, em poucas pessoas. Quão belo foi isso. Essa luta para vencer toda a mentalidade neopentecostal, toda aquela baboseira. Alguns ficaram de pé enquanto todos os outros caíram e se renderam. Nós devemos olhar para esses pastores. Eu podia citar alguns aqui, como o Grande Conato, como o Augusto, como o Hernan, e tantos outros, que alguns vão fugir. Gente de fora abençoa esse país, John Piper, Paul Washer e Lawson. Nós temos que olhar para esses homens e dizer, conformosos são os pés daqueles que ficaram de pé enquanto muitos se dobraram à teologia da prosperidade. Belos são os pés desses homens. Lógico que foi a graça de Deus. Eles não podem ficar orgulhosos, é verdade, mas nós podemos reconhecer a mão de Deus na vida deles. Heber, Campos, é que se for ficar falando vai ser muita gente. Tanta gente que ficou de pé. Então, anunciar as boas novas, irmão, é a nossa função. A paz. Nós trazemos o evangelho da paz. O que é o evangelho da paz? Romanos 5:1. E agora nós temos paz para com Deus. Esse é o evangelho. Paz não é ausência de confronto, dificuldade. Paz é estar agora em paz com Deus. Eu termino lembrando os irmãos que você pode ser uma bênção e ajudar a sustentar a obra do Senhor. E saiba, se você não fizer, você está pecando, mas Deus levantará outros que o façam. Outra coisa, irmão, alguns erros que nós devemos evitar olhando para isso. Nós temos que ter um cuidado muito grande com o exclusivismo. Quer dizer que qualquer outra pessoa não é crente, só nós somos. Eu concordo que alguns grupos nós vamos ter que um dia ter coragem de falar, não são cristãos. Ok, mas nós não podemos sair dizendo isso de todo mundo. Isso é pecado. Nós não podemos ignorar que
Deus tem salvado muitas pessoas que nós achávamos que não seria salvo. Outra coisa, nós não podemos negligenciar nossa missão, irmão. Nós precisamos proclamar o Evangelho. E você precisa proclamar o Evangelho aonde você está. Primeiro na sua família. No seu lar, lá na sua casa. Sua família não é seus parentes, é lá. Você, seu marido, seus filhos, lá. Você precisa proclamar esse Evangelho. E aonde você for, você tem que levar essa verdade com você. Porque ela faz parte de você. Não estou dizendo, irmão, você parar de trabalhar e ficar pregando. Mas quando isso lhe for solicitado, quando alguém vier até você de coração aberto, você tem que saber falar. Você tem que falar, olha, é Cristo que você precisa. Você tem que saber dizer. Você tem que saber falar do Evangelho às pessoas. Não vá achando que é só função dos outros isso. Isso é função de cada crente. Proclamar o Evangelho do Senhor. Inclusive, você proclama quando as coisas dão muito certo na sua vida, quando uma bênção chega, é um bom momento de proclamar o nome do Senhor. Você dizer, foi o Senhor. E quando os dias ruins vierem na sua vida, também é um bom momento para você dizer, está difícil, mas o Senhor, eu continuo confiando no Senhor. Isso é proclamar o nome do Senhor. Eu falei isso para os meus filhos semana passada na mesa do almoço, que minha avózinha, apesar de não compreender todas as questões, talvez, do Evangelho, uma coisa me chamou a atenção. Ela nasceu em 1927 e ela foi muito, muito, muito pobre. Então você imagina ser muito, muito pobre em 1930. Ela diz que só se recorda de comer sentado numa mesa depois de casada. Eles nunca tinham comido numa mesa. E a comida era muito pouca. Mas na realidade ela nunca contou isso para nós, os netos. Né? Em algum momento ela contou para os meus tios, meu pai, e ele contava para nós. Porque quando nós íamos falar com ela, eu falei isso para meus filhos, falei para minha esposa, eu nunca vi ela murmurar. Ela falava das coisas boas do Senhor, que Deus o salvou. E ela não reclamava. E às vezes a gente queria cutucar, como é que foi a vida, avó? Porque a gente gosta de umas tragédias, né? E ela não murmurava. Bom, nós temos que resgatar isso dos crentes antigos. Não murmurarem. Quando nós não murmuramos, não é aquelas bobeiras, não. Quando você murmura, vem um demônio da murmuração e senta no seu pescoço. Não é essas idiotices, não. Quando você murmura, você desonra o Deus do universo que sustenta a sua mão, sustenta a sua vida. Em dias difíceis, faça como Davi, ore dizendo, Senhor, põe uma vigia na minha boca para mim não falar besteira. Tem dia que você não consegue falar coisa boa. Ok, fecha a boca. Trava a língua. Todo mundo tem dia assim, não é verdade? A melhor coisa é ficar quieto. Quando nós não murmuramos em dias difíceis, irmão, nós estamos honrando nosso Senhor e proclamando o nome dele. Deus cuida de mim. Ele há de me sustentar nesses dias difíceis. Ainda, cuidado para não confundir, irmão, prosperidade financeira com bênção de Deus. Cuidado com isso. Cuidado por confundir prosperidade financeira com salvação. Isso é um erro gravíssimo. E é pecado, inclusive. As bênçãos de Deus jamais poderão ser limitadas a bens materiais, porque as bênçãos de Deus são muito superiores a isso. Por fim, sabe, pregue o Evangelho a todos, seja um mensageiro ativo do Senhor e apoie a missão do Senhor nessa terra. Lembre-se sempre, meus irmãos, que nós devemos proclamar essa salvação poderosa que nos alcançou. O Senhor te alcançou? Então proclame essa verdade. Em um mundo que oferece aos jovens, a todas as pessoas, um caminho falso, que os levará para o engano e para o inferno, nós podemos falar a verdade para essas pessoas. E sempre, irmão, continue firme, sabendo que o Evangelho que pregamos, por mais que alguns não escutem, é a única esperança desse mundo. É a esperança da glória. E através da nossa pregação, por misericórdia divina, Ele resolveu nos usar. Muitas pessoas têm conhecido ao Senhor. Quando diz através da nossa, não só dessa igreja, cada crente fiel que espalha o Evangelho, o nome do Senhor tem sido reconhecido. E essa deve ser a nossa alegria. Vamos ficar de pé?